respeito desse assunto polêmico da saidinha de presos, a grande pergunta que se faz é: por que o presidente Lula permitiu a saidinha de presos? Nós vamos tentar entender as implicações políticas dessa medida para o governo. Eu converso agora com o professor e pesquisador do Núcleo de Estudos de Políticas Públicas da Unicamp, Wagner Mourão. Boa noite, professor. Muito obrigado pela sua participação aqui no RF News. Boa noite, Tatiana. Professor, para a gente começar, quais são as implicações políticas dessa medida? Tatiana, há uma grande disputa no Brasil entre o Executivo e o Legislativo, né? O Legislativo tem apresentado bastante poder nos últimos anos e um veto presidencial ele tem essa característica de provocar no Legislativo, na Câmara dos Deputados e no Senado, né, uma reação. Ainda mais num tema bastante polêmico, como você disse, e até de difícil entendimento da população, né? A população não tem ideia exatamente de como é organizada a lei de execuções penais, e acho que uma parte desse grande apoio, né, a essa legislação, ela está exatamente colocada nesse sentido, né? Então, vai ter um embate aí, certamente, entre o Executivo e o Legislativo nesse ponto. E como você avalia o impacto dessa medida na segurança pública e no sistema prisional brasileiro? Então, Tatiana, ela é ruim, né? A legislação que foi proposta, ela é ruim porque ela desconsidera as diversas diferenças entre aquelas pessoas que estão cumprindo a pena, seja no regime fechado, seja no regime semiaberto, né? A lei de execuções penais ela é organizada dessa maneira, de uma maneira a considerar a gravidade do crime que a pessoa cometeu e o processo de progressão dessa pena, ou seja, se ela teve bom comportamento ou não, se eventualmente ela foi uma reincidente, né, e por isso está novamente na prisão, e quando esse instituto da saída, da visita familiar, sobretudo, né, ele é colocado, é como se passa uma régua, né, uma tábula rasa, sobre todas essas variações da periculosidade dos presos, né? Então, nesse sentido, a lei é muito ruim. Então, acho que o que ela pode provocar é exatamente uma revolta considerável ali entre aqueles detentos que entendem que têm o direito a essa visita domiciliar, essa visita à família. Vamos lembrar que a lei de execuções penais é de 1984, então são décadas aí em que essa situação ela é garantida a esses detentos. Professor, na sua visão, essa medida ela contribui para o combate à criminalidade e à reincidência criminal? Olha, ela tem um problema relacionado a... Ela, na verdade, tenta lidar de uma maneira, exatamente como a reportagem colocou, né? Relacionada a 5% desses que não voltam, né, nas saídas temporárias, de uma maneira a penalizar aqueles 95% dos detentos que retornam às suas celas, né, de maneira voluntária, né, no sentido de obedecer àquela determinação do juiz de execução da sua sentença, né? Então, eu acho que ela não colabora, né, no sentido de diminuir criminalidade. Ela pode até aguçar, né? A gente não sabe o que pode acontecer, acho que esse é um temor do governo, né? O que pode acontecer dentro dos próprios presídios com essa legislação que me parece equivocada, né? E que há realmente um direito constitucional de toda pessoa que é detenta, né, a conseguir progredir a sua pena e conseguir também ter os benefícios pelo seu bom comportamento, né, e caminhar para uma reinserção na sociedade. Então, acho que, nesse sentido, quando a lei ela coloca no mesmo pé de igualdade, né, tanto aqueles que cometeram crimes hediondos, né, com aqueles que cometeram crimes mais com menor periculosidade, ela atrapalha aí o processo de combate, inclusive de combate ao crime.
Como o senhor comentou, mas agora há pouco, né, vai haver aí um embate entre os poderes. Porque apesar de contrariar alguns parlamentares com o veto ao dispositivo considerado central, o governo sancionou pontos na prática que vão dificultar aí a progressão de regime dos detentos. E, em tese, a nova lei pode engessar o sistema carcerário. Engessar, desculpa, o sistema carcerário? Então, Tatiana, o nosso sistema carcerário é muito ruim. Né? Quer dizer, são poucos aqueles detentos que possuem um bom advogado, né, com condições de fazer transitar o seu regime, seja de um regime fechado para um regime semiaberto ou de um semiaberto para um regime aberto. Nós temos aí cerca de 1/3 dos detentos que ainda estão numa prisão provisória e que, portanto, não tiveram uma sentença. Ou seja, eu acho que o nosso sistema carcerário, infelizmente, ele tem problemas muito mais graves, mas realmente muito mais graves, do que esses que essa lei pretende atacar. Né? Mesmo assim, acho que ela, digamos assim, avança, e esse trecho da lei foi mantido, né, quando ele indica ali que, para que possa haver uma transição de regime, deve haver baixa periculosidade do detento, né? E deve haver o exame criminológico também para a progressão desse crime. E aqueles que cometeram crimes hediondos não podem obter o benefício da saidinha ou da transição para o regime. Né? Então, acho que a lei ela já é uma lei um pouco mais rígida, mas os vetos que foram colocados, ela possibilita que não haja aí um problema realmente mais grave nas execuções penais. Muito obrigada, professor Wagner Romão, que falou com a gente, trouxe aí todos esses esclarecimentos. Nós agradecemos. Muito obrigada, viu?